O arroz e feijão, eles são uma combinação perfeita, tá? O feijão eu sou apaixonado em questão nutricional. Tá? É uma das minhas maiores recomendações de consumo para os meus pacientes. Mas por que o feijão? Porque o feijão, primeiro, ele é uma fonte de proteína vegetal. Tá? As pessoas às vezes levam ele para a linha do carboidrato, porque geralmente é vinculado com o arroz, né? Mas ele é uma proteína vegetal. E o carboidrato do feijão, que também tem, é fibras. Então o feijão é rico em fibras. Ou seja, tanto a proteína quanto a fibra do feijão, ela gera saciedade. E aí quando a gente pensa numa alimentação, o que o nutricionista mais quer é que tudo que tu ingira te gere saciedade. Então o feijão, além de ele ter fibras e ter proteínas, ele é um alimento de baixa densidade calórica. Quando a gente compara 100 gramas de feijão e 100 gramas de arroz, por exemplo, o feijão tem menos calorias do que o arroz. E além disso, ele tem mais proteínas e tem mais fibras. Então, se nós fosse comparar, né, tipos de carboidratos e feijão, o feijão sempre vai acabar saindo ganhando. Né? Mas quanto à questão da junção, né, que é uma questão muito cultural nossa aqui, né, esse feijão, principalmente, ele acaba minimizando um pouco desse impacto negativo do arroz branco, por exemplo. Eu sou um nutricionista que eu sou super flexível ao tipo de carboidrato que o paciente gosta. Tem muita gente, por exemplo, que não faz dieta porque tem que comer arroz integral. Massa integral é pior ainda. Então, e aí muitas vezes já acho que é isso, né? Vou ao nutricionista, ele vai fazer eu comer massa integral, arroz integral, vai deixar de comer o que eu gosto. Então já cria um cenário muito problemático, né? E na prática, a gente já sabe que se essa alimentação ela estiver ajustada em sua essência, tiver um arroz branco, mas com feijão, se tu tiver bastante legumes e verduras que vão dar suporte, né, de fibras ainda mais a esse arroz, se tiver a proteína que vai minimizar o impacto também dessa glicemia, consequentemente esse prato de maneira geral, incluindo o arroz branco, não vai prejudicar em nada no teu objetivo. E vai te dar o quê? Mais sabor, mais adesão, tu vai comer com mais gosto. E é isso que a gente precisa na nossa alimentação diária, né? É uma forma de se alimentar bem, que nos promova a saúde e que, consequentemente, eu consiga seguir ela por bastante tempo, né? Mas a gente sabe que o arroz integral ele tem mais qualidade que o arroz branco. Isso é fato, né? Em função desse aumento de micronutrientes e também aumento de fibras. Só que, de novo, se esse arroz integral ele te faz ter a percepção de que aquela comida não tá boa e aquilo ali vai te fazer, daqui a pouco, tu deixar de seguir um planejamento alimentar, eu não acho que seja eficiente tu fazer o uso desse alimento. Então, tenha esse arroz branco, que vai te gerar conforto, e tenha essas outros micronutrientes e fibras através de outros alimentos. O grande problema aqui, Thiago, é que muitas pessoas comem pouquíssimos vegetais. Esse é o meu maior trabalho. Arroz e feijão, todo mundo come. Carne é... Agora, salada... Agora, salada, pega no inverno agora. Quem é que tem vontade de comer uma salada fria? Poucas pessoas. Né? E a gente volta lá naquele início da nossa conversa sobre propósito. Nós comemos saladas, legumes, verduras, frutas e tudo mais, não é porque o nutricionista acha bonitinho, não é porque é uma questão, eu vou no nutricionista agora, eu tenho que comer frutinha e tudo mais. Não, é porque esses alimentos, eles vão promover saúde basicamente intestinal. Eles vão conseguir melhorar e modular a tua microbiota intestinal. E de novo a gente entra naquela questão, que a microbiota intestinal é um dos pilares da saúde, do emagrecimento, da saúde emocional. Então quando eu como salada, quando eu como frutas, eu indiretamente estou favorecendo a minha saúde emocional. E eu vou dizer mais, indiretamente eu estou favorecendo a minha prosperidade financeira. Isso eu gosto muito de comentar. Eu atendo muitos empresários aqui de San Antônio, e eu converso muito isso com eles, que à medida que tu entende que o teu emocional ele é a base do sucesso financeiro, tua mentalidade, tu está bem-humorado, né? Tu está atendendo bem teu cliente, tu está lidando bem com as situações, não está estressado, ansioso, isso é o que te faz aproveitar as melhores oportunidades do dia a dia. E quem é que cria esse ambiente? Intestino.
Que loucura, né? Quem é que dá saúde para o intestino? É legumes, frutas, as fibras, né? Que são a base, o substrato energético, os tais dos prebióticos que alimentam essas bactérias intestinais. Precisa comer muito? Tem que ser aquele pratão de salada, Lucas? Depende Aham. da tua ingestão total do dia, Entendi. né? Se tu tem uma alimentação organizada, com frutas, né, com feijão, com alguns outros alimentos que já vão servir de substrato de fibras, talvez tu não precise tanto. Uhum. Mas agora, tu não come fruta, assim como eu recebo muitas pessoas lá, não come fruta. E aí, por exemplo, também, não come fruta, tá, e o que tu come de salada? É alface e tomate. Uhum. Tu não vai conseguir ter tudo que a gente precisa comendo alface e tomate. Aham. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma outra estratégia, como, por exemplo, usar alguns alimentos que são especificamente fonte de fibras, como é o tal do psyllium. Psyllium. Já ouviu falar do psyllium? Não, sei não. Psyllium é considerado um superalimento hoje, é como se fosse o concorrente do Ozempic Opa. para o emagrecimento. Por quê? Porque ele é um concentrado de fibras dietéticas que diminui glicemia. Pessoas com diabetes, por exemplo, ou com pré-diabetes, psyllium pode ser a solução para o seu problema. Porque esse psyllium ele vai reduzir esse dos carboidratos que tu ingere no teu dia. Que legal. Ele é uma farinhazinha, né? Que ele, assim como todas as fibras, né? Tu coloca ela em contato com algum líquido, ela vai virando um gel. Por quê? Porque quando essa fibra entra no teu intestino, o papel dela é justamente esse: envolver a camada do intestino para que o carboidrato ele passe e não seja absorvido, ele seja expelido. Esse é o papel da fibra. Então, quando a gente quer uma alimentação, uma refeição com mais salada, legumes, vegetais, é porque, como essa refeição geralmente tem carboidrato, eu quero que essas fibras dos vegetais minimizem a absorção desse carboidrato, que minimizem a glicemia, minimizem a conversão de glicose em gordura. Então, consequentemente, gera muita saúde, né? E às vezes até sucesso financeiro.